Chicanos, o que são, como se alimentam, onde vivem. Hoje no zoeira. Que onda raça, saludos. No vídeo de hoje eu vou explicar o que é um chicano. Antes de mais nada, você que é católico e acompanha este canal, não estranhe, irmão. Este canal continua sendo um canal voltado para apresentar a fé católica e temas relacionados a isso, a doutrina, a cultura, a história. No entanto, eu também pretendo falar um pouquinho sobre outros temas que também fazem parte da minha vida e da minha trajetória. E o tema de hoje é: o que é um chicano? O que é a cultura chicana? Segue a vinheta. Bueno, homies, o termo chicano ele passou a ser um pouco mais conhecido, tornou-se mais presente aí, sobretudo por meio de alguns filmes, de algumas músicas, de algumas aparições em reportagens, mas é um tema que traz consigo uma certa ignorância, um certo desconhecimento a respeito. Então é sobre isso que eu vou falar hoje. O que é um chicano? Bom, para vocês terem uma ideia de como esse tema ainda é meio controverso, ele está sempre relacionado a um certo desconhecimento a respeito. Certa vez um amigo meu disse: ah, sim, chicano, aqueles caras gordões, tipo os careca, brancão. E eu pensei: ô, irmão, acho que você está confundindo com skinheads, Então, primeiramente, respondendo essa pergunta: o que é um chicano? Bom, chicano, de uma forma bem genérica, bem geral, nós podemos dizer que é todos aqueles mexicanos e seus descendentes que vivem nos Estados Unidos. Certamente você já deve ter visto algum filme, alguma série, algum videoclipe que apresenta aqueles caras com cara de mal, aparência meio de criminoso, membros de gangue, e que, no entanto, você identifica que não são homens brancos, mas também, pelas características, você percebe que não são homens negros. Ora, o que eles são? Exatamente isso. Estes são os chicanos. Bom, mas aí gera essa dúvida, O que eles são, afinal? Bom, sobre isso que eu acabei de falar, nós conseguimos observar dois pontos. O primeiro deles é que realmente os chicanos eles não são brancos. Falando sobre uma perspectiva étnica, os chicanos são mexicanos. E o que são mexicanos? Ora, o povo mexicano é fruto de uma miscigenação, basicamente falando, entre indígenas e brancos, entre europeus. Medio indio, medio espanhol, por isso es que mi sangre está llena de rencor. Então, entre espanhóis, sobretudo, e diversas etnias indígenas, astecas, toltecas, chichimecas, zapotecas. Em outras palavras, são pessoas que fenotipicamente têm uma característica miscigenada, mestiça. Então eles são meio indígenas, meio europeus, digamos assim. São pessoas que têm traços característicos, são pessoas que têm uma cor, então uma pele desde levemente bronzeada até bastante escura, dependendo da sua carga genética indígena. E por isso nos Estados Unidos eles são conhecidos como os browns. Então nos Estados Unidos você tem os blacks, que são os negros, você tem os whites, que são os brancos, e você tem os browns, que são os chicanos. Por isso é muito popular dentro da comunidade chicana usar o termo brown pride, que significa orgulho moreno. Então, os chicanos seriam aqui, para nós brasileiros, aquilo que nós chamamos de pardos, ou morenos. Quero sal quente, isso aqui é sal quente, isso aqui. Ora, e antes que isso desperte algumas dúvidas, não tem necessariamente a ver só com tom de pele, tonalidade de pele. É apenas um apontamento, uma curiosidade, a que se deixar bem claro que nos Estados Unidos, um país extremamente racista, existe essa classificação de raças, onde as pessoas não são simplesmente separadas como negros ou brancos, como o que acontece no Brasil. Inclusive, fazendo um parênteses, o Brasil mesmo é um país que tem essa característica de uma forte miscigenação, mas que no decorrer dos tempos parece que vem perdendo essa consciência. As pessoas não se consideram mais mestiços, misturados, miscigenados, o que é uma inverdade se tratando do nosso país. Bom, mas voltando a falar dos Estados Unidos, lá é muito comum essa distinção entre brancos, negros,
né, latinos. E dentro, né, dessa classificação latinos, nós temos os chicanos, né, nós temos os hispânicos, temos cubanos, porto-riquenhos, né? Nós temos inclusive os brasileiros, um grande grupo aí de latinos, nós temos os asiáticos. Então os Estados Unidos, eles fazem essa distinção. Então não se trata de uma característica apenas de tom de pele, né? Ninguém anda ali com uma paleta de cores medindo quem é branco, quem não é. Na verdade é uma característica muito mais do fenótipo da pessoa, dos traços da pessoa. É todo um conjunto, é todo um contexto que faz com que eles classifiquem que uma pessoa pertença a este ou aquele grupo étnico. Bom, este então foi o primeiro ponto, né? A questão racial. Mas fora isso, os chicanos não se resumem àquela representação que você encontra nos filmes ou nos videoclipes, né? No caso daqueles caras mal encarados, membros de gangue. Aquilo não é necessariamente o que é um chicano. Para você entender melhor, voltando àquilo que eu falei no princípio desse vídeo, o chicano é todo aquele mexicano que reside nos Estados Unidos, ou seja, aqueles imigrantes, né, aquelas pessoas que chegaram ali para tentar uma vida melhor e não são americanos, não são estadunidenses, como também são aqueles descendentes de mexicanos. Então, aquela pessoa que é americana, né, é estadunidense, nasceu nos Estados Unidos, no entanto, ela descende de mexicanos, ela pertence a uma família mexicana, né? Então, os pais dela, os avós dela, até mesmo os bisavós dela são mexicanos e fazem dela, portanto, um mexicano-americano, né? Um Mexican-American, um chicano. E digo mais, os chicanos também são aqueles nativos de estados que em outros tempos pertenceram ao México. Então, por exemplo, indivíduos que são de famílias que há séculos residem ali na Califórnia, no Arizona, no Texas. Essas pessoas também que carregam aqueles traços, né, aquelas características que eu mencionei, são chicanas, porque estes estados, há mais ou menos uns 200 anos atrás, eram parte do México. Depois passaram a fazer parte dos Estados Unidos. Tendo isso bem entendido, a gente percebe que os que são demonstrados normalmente nos filmes, nos videoclipes e nas séries, são na verdade, além de chicanos, cholos, que é uma subcultura dentro da comunidade chicana. Então, um subgrupo, vamos dizer assim. E que mais pra frente eu farei um vídeo especificamente para explicar de fato o que é um cholo e contar um pouco da história deste movimento ou desta subcultura. Tendo isso bem entendido, o que a gente percebe? Que estes chicanos, né, que normalmente nós vemos, inclusive em outros países, então, por exemplo, você pode encontrar chicanos no Japão. Em realidade, não são necessariamente, estritamente chicanos. São, na verdade, cholos, né? Então, esses são cholos japoneses. Eles são japoneses, eles não são chicanos. Mas de uma forma mais genérica, né, para se situar, né, porque a gente sabe que o cholismo integra, né, ele faz parte dessa cultura chicana, né, desse grupo chicano, então a gente acaba associando uma coisa a outra. Então, genericamente, são chicanos, né, os chicanos lá do Japão, mas se fosse para ser mais específico, os chicanos, na verdade, são apenas aqueles mexicanos e seus descendentes que residem nos Estados Unidos. Certo, e de onde vem o termo chicano? Bom, o termo chicano, na verdade, antigamente era usado como uma forma pejorativa de se referir aos mexicanos que residiam ali nos Estados Unidos, que haviam migrado para ali à procura de trabalho. Então, muitas vezes os americanos, os estadunidenses, chamavam assim aos mexicanos que estavam ali à procura de trabalho. Acredita-se que isso tenha surgido de uma corrupção da pronúncia mexicanos, que os americanos tinham uma certa dificuldade e acabaram meio que corrompendo essa palavra e criando essa expressão. No entanto, essa que foi uma palavra que surgiu de certa forma como algo para discriminá-los, né, a gente até encontra algo semelhante aqui com muitos dos nossos irmãos nordestinos. Então, quando você fala baiano, ou Paraíba, ou Ceará, a ideia, a princípio, era algo um tanto quanto pejorativo, né? No sentido de tentar diminuir a pessoa. Assim também surgiu este termo. Só que por volta dos anos 50,
né, e início dos anos 60, os chicanos adotaram o termo para si como uma expressão de orgulho. Então, o que na verdade tentava diminuí-los, né, reduzi-los, acabou se tornando um símbolo oposto. Começou a ser usado por eles mesmos como uma forma de identidade, de identificação. Em torno da comunidade chicana, do grupo dos chicanos, foi se desenvolvendo uma vasta cultura, vamos dizer assim, fruto dessa descendência mexicana, né? Então é uma cultura carregada de símbolos, de crenças, de história provinda aí do México, mas também que se desenvolveu ali em um outro ambiente, né? No caso nos Estados Unidos. Então desenvolveu-se de certa forma como uma cultura própria. Então daí a gente pode falar desde a questão estética, né? A parte visual, né, da comunidade chicana, né, dos chicanos, dos membros desta comunidade, como a gente também pode falar, inclusive, de outros aspectos, né, e outras subculturas que ali no meio se desenvolveram. Então a cultura lowrider, nós podemos falar da música, nós podemos falar inclusive da religiosidade. Então, Nossa Senhora de Guadalupe, um símbolo extremamente marcante aí da cultura chicana e que eu pretendo falar mais adiante a respeito, obviamente. Mas já adiantando, né, então a cultura chicana tem uma grande influência católica também, por ser uma cultura, de certa forma, e de um modo geral, mexicana, né, e o México é um país extremamente católico. Podemos falar também do cholismo, nós podemos falar de uma série de aspectos aí que estão relacionados à cultura chicana. Vamos falar agora? Não. Isso é o que eu vou falar no próximo vídeo. Então, meu amigo, este vídeo terá a parte 2, né, onde eu vou falar mais especificamente de alguns aspectos da cultura chicana. Obviamente que coisas muito específicas como o que é um cholo, né, o cholismo, ou o que é o lowrider, eu pretendo fazer um vídeo para cada um destes temas, mas de uma forma geral eu vou falar no próximo vídeo. Se você gostou, portanto, deste conteúdo, se você quer saber um pouco mais a respeito, eu peço que você pergunte, deixe aí um comentário perguntando, né, colocando aí suas dúvidas. Eu pretendo também respondê-las no próximo vídeo, então se tiver perguntas aí eu já aproveito o próximo vídeo para responder. E também pretendo, como disse, falar um pouquinho a respeito de mais essas características do que é um chicano. Então é isso, carnales. Se vocês puderem, por gentileza, eu peço que compartilhem este vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificações para que você possa aí receber o aviso do nosso próximo vídeo. Não deixem de se inscrever e assim vocês vão fortalecer esse canal, fazer com que ele cresça e me motive a fazer mais vídeos. Também pretendo, obviamente, falar mais sobre a nossa fé católica, né? Então, você que é católico e está estranhando o conteúdo desse vídeo, não estranhe, né? Eu vou sempre estar relacionando com os elementos aí da nossa fé. Mas é isso, hermanos. Você está no canal Católico Cholo e que viva Cristo Rei.